Essa relação do quadrinhos com a educação tem muito a ver com o avanço das tendências pedagógicas. Antigamente era a pedagogia tradicional, hoje já é uma pedagogia nova, é bem diferente e atual. Hoje em dia a gente tem que chegar no aluno, a gente tem que conquistar o aluno. Então a gente vai conquistar muito mais usando quadrinhos, que é uma linguagem deles, que é uma linguagem mais relacionada com esse aluno. Um trabalho que, de acordo com Gabriele Domingues, começa já no planejamento. Fundamental montar um plano de aula, você tem que contextualizar, você tem que pesquisar. Você não pode chegar com quadrinhos que você comprou numa banca e jogar em cima da mesa do aluno, esperando que isso vai se desenvolver sozinho. Você tem que introduzir esse tema, conquistar o aluno contextualizando, tem que ter uma linguagem certa, você tem que esquematizar essa aula, como é que ela vai ser elaborada, qual a proposta que você quer trabalhar e qual o resultado que você quer obter. Bom, pelo que acabamos de ver na reportagem, não dá para negar que os quadrinhos podem e devem estar presentes entre os gêneros literários trabalhados nas escolas. Passadas, os quadrinhos foram duramente criticados por educadores. Para eles, os gibis eram uma literatura puramente visual que desviava o aluno da leitura. Hoje, essa ideia de que os quadrinhos interferem negativamente no desenvolvimento do leitor em formação é contestada pelos educadores. Entre eles, o professor e quadrinista André Brown. Nessa entrevista, André conta pra gente como os quadrinhos contribuíram para a sua própria formação como leitor e fala sobre o potencial educativo para a formação de novos escritores e também de novos desenhistas. André, vamos começar falando da sua infância, né? As crianças costumam desenhar muito, afinal, é uma das primeiras expressões dessa fase da vida. Mas, no entanto, ao longo dos anos, principalmente ali durante a formação escolar, essa forma de expressão passa a ser reduzida a momentos esporádicos. Você começou a desenhar ainda na infância, mais ou menos aos 7 anos, é isso? Como foi essa sua história? Bom, o artista geralmente é aquela criança que não parou de desenhar, né? E eu tive um estímulo muito grande dentro de casa, em função de revista em quadrinho que a minha mãe me dava, meus pais incentivavam tanto a leitura quanto a prática do desenho. E naquela fase que a escola começa a priorizar o ensino da escrita em detrimento do desenho, eu fui aquele aluno mais resistente que levava os gibi para dentro da aula de matemática, que estava tentando sempre fazer um desenho nas páginas finais do caderno. Então, o desenho ele vem me acompanhando na minha vida desde esse período da infância, não só no jardim da infância, que era a fase que a gente desenhava mais, mas em toda a minha formação e a minha vida escolar. Na vida adulta, eu acabei indo trabalhar com isso, com a área de desenho, mesmo tendo tido, a princípio, uma formação técnica. Eu não abandonei essa coisa artística. Então, quando eu fui trabalhar numa fábrica da indústria mecânica, eu desenhava as pessoas dentro da fábrica, passava mais tempo fazendo caricatura do chefe, caricatura do gerente, e isso virava um jornalzinho mural. Então, o tempo todo, essa coisa do desenho foi muito forte para mim. Então, eu costumo dizer hoje que eu aprendi a ler por conta da vontade de ler história em quadrinhos, né? Eu mesmo comentei com você, antes da gente começar essa gravação, que adorava ler quadrinhos na infância, que eu acho que ali em algum momento da adolescência ou pré-adolescência, essa prática sumiu, desapareceu e a gente não sabe muito bem por quê. O que acontece? Eu acho que a necessidade de novas leituras, a própria escola ela vai priorizar outros tipos de leitura e, em função dessas demandas, né, o adolescente ele perde um pouco esse contato com a história em quadrinho. Mas isso também não é uma regra geral, não. A gente tem os mais resistentes que continuam estudando, continuam levando o quadrinho para a sala de aula. E hoje a gente tem uma nova visão, eu acho, assim, a escola, de uma forma geral, tem trabalhado com histórias em quadrinhos. Os professores, eles já entendem que a história em quadrinho é uma tecnologia educacional, um recurso pedagógico muito útil no aprendizado e ensino, né, de vários conteúdos. Então, a gente já está tendo uma modificação nesse cenário. Então, existe inclusive uma segmentação dentro da área de quadrinhos e aquelas pessoas que gostam de um tipo ou de outro, né, um estilo ou de outro de quadrinho.
Então, acho que o quadro, assim, o cenário vem mudando também em função desse trabalho dos professores na sala de aula. Voltando à sua história com os quadrinhos, quando você se torna quadrinista? Bom, eu acho que a primeira coisa é a vontade de fazer, né? E, de alguma forma, estar envolvido com essa produção de história em quadrinho. No meu caso, eu gostava muito do desenho. A minha dificuldade maior era da produção de texto. Mas uma coisa vai puxando outra. E eu acho que isso que é interessante na história em quadrinho. Você, para fazer história em quadrinhos, não tem que ser um exímio desenhista. Você tem que ter a vontade de contar histórias, de escrever. E aí você, aos poucos, mesmo que você tenha uma tendência maior, ou para o texto ou para a imagem, para a produção de desenho, você acaba tendo também um interesse de conhecer os outros elementos da linguagem da história em quadrinho. Por isso que eu vejo nos quadrinhos um potencial muito grande nessa questão da formação de leitores, na questão da formação de produtores de texto, porque quando você quer fazer quadrinhos, você vai, de uma maneira ou de outra, buscar escrever as histórias, organizar roteiros, além do desenho. Então, acho que o trabalho do quadrinista é ele se pensar um pouco como um contador de histórias que usa a linguagem da história em quadrinho, seja só a imagem, o texto, fazendo tudo sozinho ou trabalhando em equipe, que também é uma maneira bastante interessante, o trabalho coletivo. E aí formar pequenas equipes de criação, onde um desenha, outro escreve. Então, acho que existem várias maneiras da gente estar utilizando isso, né? Hoje você desenvolve oficinas em diferentes espaços, inclusive em escolas. Como são essas oficinas? Eu deixo muito assim o processo de criação livre. Então as pessoas vêm, algumas já trazem desenho, outras já têm personagem. E a partir disso a gente começa a criar alguma coisa, né? E essa coisa da interação entre as pessoas, de estarem fazendo textos e imagens, pensando em histórias. Então, o processo é um processo criativo livre. Eu acho que a gente tem que estimular um pouco isso, de criar esses espaços livres de criação e deixar que o artista vá inventando seus personagens. Eu não penso muito em dirigir isso, né, a criação de cada um. Eu acho que, deixando o trabalho fluir com liberdade, a gente vai auxiliando na medida que o próprio desenhista está lá pedindo um apoio, o aluno está pedindo um auxílio, a gente, de certa forma, vai dando informação, mas eu acredito que a melhor maneira é ele próprio escolher como ele vai fazer. Como você mesmo já comentou nessa nossa conversa, há sim uma relação entre educação e quadrinhos. Você é pedagogo de formação, faz parte do grupo de pesquisa Linguagens Desenhadas e Educação aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Na sua opinião, de que maneira os quadrinhos podem fazer parte do processo educativo? Alguns professores fazem produções com os próprios alunos, criações de história em quadrinho, trabalhando um determinado tema. Outros preferem trabalhar com quadrinhos que já existam no mercado editorial e trazer isso para dentro de sala de aula para estimular uma discussão e, a partir dali, trabalhar os conhecimentos e conteúdos que fazem algum tipo de relação com o tema da aula. Então, acho que cada vez mais os professores vão descobrindo maneiras de trabalhar. E interessante que a gente percebe, inclusive, a desconstrução da própria história em quadrinho. Então, já vi um trabalho de uma professora que ela fazia recorte e colagem com os próprios personagens que já estavam numa revista e aí ressignificava a imagem a partir de textos. Então, existem maneiras diversas, vai muito da criatividade do professor e do aluno também, porque as histórias em quadrinhos elas não são uma fórmula mágica para você fazer com que sempre dê certo o processo pedagógico. Eu acho que elas auxiliam, mas existe aí um processo de conquista também. Então, é apresentar aquilo para o aluno, mostrar as maneiras de trabalhar com aquilo, perguntar se há um interesse, porque às vezes a gente leva aquele planejamento de aula, acha que vai ser o máximo, mas o aluno não está predisposto a trabalhar com aquilo. Então, tem alunos que preferem utilizar outros tipos de linguagem. Então, não pode haver uma
uma imposição da parte do professor em querer trabalhar com aquilo. O que há é uma proposta. Vamos fazer esse trabalho? Vocês acham legal fazer isso? É interessante? Vamos descobrir como é que isso funciona? Então, é um processo de conquista para que haja o envolvimento do aluno também. Muitos estudantes gostam, claro, de quadrinhos, alguns preferem ler, outros querem produzir, mas para que o trabalho com os quadrinhos em sala de aula vá além da diversão, e a diversão é importante, claro, né? Mas para que ele vá além, o que deve ser explorado para que esses alunos possam se apropriar ainda mais dessa linguagem? Bom, eu acho que o contato com a linguagem, disponibilizando revistas, trazendo esse tipo de informação para a sala, já é um primeiro passo. Então, trazer esse material e deixar que o aluno tenha contato com aquilo. Fazer um certo mergulho nesse universo dos quadrinhos. Depois, a gente tentar criar propostas, discutir. Eu acho que o processo tem que passar por uma discussão com os alunos e, a partir daí, pensar no que pode ser realizado a partir desse primeiro contato. Aqui na Faculdade de Educação, eu já há uns 2 ou 3 períodos eu tenho feito um trabalho de oficina de quadrinhos e de fanzines também. Fanzine é aquela revista independente feita pelo próprio autor. E tem sido muito interessante porque os alunos, eles trazem textos, eles produzem imagens, eles produzem fotos e não fica restrito ao desenho da história em quadrinho. Então, a ideia na oficina de fanzine que eu tenho feito é abrir o leque para que eles busquem outras formas de comunicação. E até com a coisa da internet, quer dizer, muitas coisas que eles trazem da internet, também imagens, textos, eles conseguem criar uma nova maneira de comunicar a partir da revistinha independente. Então, é sempre uma surpresa, né? O trabalho, quando chega para a gente vê que o aluno ele pesquisou, que ele foi atrás de conhecer a linguagem. Então, a gente não tem mais um controle sobre isso. A partir da proposta que a gente faz, vamos fazer esse trabalho. O próprio aluno ele vai buscar os desdobramentos dessa prática. Então, quando chega uma coisa completamente além do que o professor, às vezes, pensou. Então, eu acho que tem que haver essa imersão mesmo, você querer fazer. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, qual deve ser o lugar dos quadrinhos na escola? Eu acho que o quadrinho, ele cada vez mais pode invadir a escola, né? E que os alunos levem os próprios quadrinhos, que os professores também escolham os quadrinhos que querem trabalhar. Penso que o quadrinho ele pode estar não só no espaço de sala de aula, mas na biblioteca. Inclusive, a gente já tem uma iniciativa de governo de compra de quadrinhos para distribuição em escolas pelo PNBE, né? Então, eu acho que o quadrinho ele pode estar na escola em vários espaços e também sendo usado para várias práticas, mas, sobretudo, também para o entretenimento, né? Eu acho que a questão de trabalhar com quadrinhos é interessante, mas a gente também não pode pedagogizar totalmente o uso do quadrinho. O quadrinho ele tem muito a ver com... Então, eu acho que tem que haver essa imersão mesmo, você querer fazer. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, qual deve ser o lugar dos quadrinhos na escola? Eu acho que o quadrinho, ele cada vez mais pode invadir a escola, né? E que os alunos levem os próprios quadrinhos, que os professores também escolham os quadrinhos que querem trabalhar. Penso que o quadrinho ele pode estar não só no espaço de sala de aula, mas na biblioteca. Inclusive, a gente já tem uma iniciativa de governo de compra de quadrinhos para distribuição em escolas pelo PNBE, né? Então, eu acho que o quadrinho ele pode estar na escola em vários espaços e também sendo usado para várias práticas, mas, sobretudo, também para o entretenimento, né? Eu acho que a questão de trabalhar com quadrinhos é interessante, mas a gente também não pode pedagogizar totalmente o uso do quadrinho. O quadrinho ele tem muito a ver com sensibilidade, com conhecer histórias, descobrir o universo artístico. Então, acho que a questão lúdica do quadrinho, ela, por si só, a leitura já é bastante interessante e enriquecedora.
André, muito obrigada por essa entrevista no Salto para o Futuro de hoje. Eu que